Exercícios resolvidos, questão 4. A cobalamina ou cianocobalamina, também conhecida como vitamina B12, cujas principais fontes são as carnes de porco, peixes, ovos, leite e derivados. A vitamina B12 previne problemas cardíacos e derrame cerebral. É antianêmica, contém íons de cobalto CO2+. A configuração eletrônica nos orbitais 4s e 3d do cobalto 2+, é... Bom, lembrando que a partir da classificação periódica dos elementos é possível determinar a configuração de valência dos mesmos. E como isso é possível? Os elementos da coluna número 1, todos possuem um elétron de valência. Assim, todos eles têm valência S1. Os elementos da coluna 2, todos possuem 2 elétrons de valência. Assim, sua valência é representada como S2. O hélio, primeiro elemento da coluna 18, por possuir apenas 2 elétrons em sua eletrosfera, também tem valência S2. Dessa forma, como o hidrogênio e hélio são elementos do primeiro período, todos eles possuem apenas um nível eletrônico. Então, seus elétrons estão distribuídos apenas neste nível. A representação para sua valência é 1s1 para o hidrogênio e 1s2 para o hélio. O segundo período, então, lítio e berílio, observa-se que a valência acontece na camada 2, no nível 2. Então, para o lítio, a representação é 2s1, para o berílio, 2s2. A partir da coluna 13, a valência passa a ocupar também o subnível P, estando o S já totalmente preenchido. Então, na coluna 13, a valência é representada por S2P1, somando 3 elétrons de valência. Na coluna 14, S2P2, somando 4 elétrons de valência. Na coluna 15, S2P3, também somando 5, e assim por diante. S2P4 para a coluna 16, S2P5 para 17 e S2P6 para 18 a partir do neônio. A representação, então, do segundo período, dos elementos do segundo período, a partir da coluna 13, considerando, então, que a valência vai acontecer na camada 2 do átomo, no nível 2, todos eles apresentarão, então, 2s2, 2p1 para o boro, 2s2, 2p2 para o carbono, 2s2, 2p3 para o nitrogênio, a representação do oxigênio 2s2, 2p4, para o flúor 2s2, 2p5, para o neônio 2s2, 2p6. No quarto período da tabela periódica, aparecem os elementos de transição. E os elementos de transição, eles vão apresentar na sua configuração eletrônica de valência o preenchimento do subnível D, porém não é o subnível D do quarto período correspondente, é da camada anterior. Para isso, observa-se então que o potássio e o cálcio seguem o preenchimento das colunas 1 e 2, então 4s1, 4s2, e a partir então da coluna 3, o preenchimento acontece no subnível D. Então, S2D1 somando 3 elétrons, S2D4 somando 4 elétrons e assim por diante, S2D5 na coluna 5, S2D3. S2D4 na coluna 6, S2D5 na coluna 7, S2D6 na coluna 8, S2D7 na coluna 9, S2D8 na 10, S2D9 na 11, S2D10 na 12. O cobalto, então, está na coluna 9, tem a sua valência S2D7. Porém, o D não pertence ao quarto período, pertence ao nível 3. Então, a sua valência fica 4s2, 3d7. Analisando as afirmativas, tem-se que o íon CO2+, é um cátion, pois houve a perda
de 2 elétrons pela ionização do átomo. Esses 2 elétrons são retirados sempre do nível mais externo, pois quanto mais distante o elétron está do núcleo, menor a sua energia de ionização, porque ele é menos atraído pelo núcleo, lembrando que o núcleo é positivo e os elétrons têm carga negativa. Assim, o núcleo representado por essa esfera, por este círculo vermelho, as 4 camadas ou 4 níveis eletrônicos do cobalto e os 2 elétrons de valência no último nível, pois o último nível é o 4s. Lembrando que a configuração eletrônica é 4s2, 3d7, a perda dos 2 elétrons de valência, ou seja, dos 2 elétrons do nível mais externo, torna a configuração do cátion CO2+, 4s0, 3d7. Fim da questão. Boa revisão a todos.